Fala, fiel torcida, voltei com vitória depois de uma data FIFA. É chato data FIFA, hein? O Corinthians tinha um jogo importantíssimo, um jogo que a data foi alterada, eu não gostei, achei que foi sacanagem com o Corinthians, e realmente foi, né? Foi para beneficiar o Flamengo, mas depois que o tempo passou, principalmente depois do empate contra o Inter, empate doloridíssimo, eu cheguei a uma conclusão que até seria bom começar a rodada, né? A pressão menor, e o Corinthians começou a rodada. Na verdade, teve um jogo antes ali, São Paulo e Vasco, mas nada que, e Fortaleza e Atlético, nada que interferisse na briga do Corinthians, pelo menos momentaneamente, né? Não sei o Vasco daqui a algumas rodadas. Mas o Corinthians começou a rodada e jogou menos pressionado do que se jogasse só para encerrar a rodada lá no domingo, sabendo de vários resultados. Menos pressionado, eu falei, porque poderia até ser mais. Mas o jogo do Corinthians ontem tinha uma tensão, um nervosismo pairando o ar. Por quê? Porque o empate contra o Inter não permitia ao Corinthians ontem tropeçar, empatar. Acho que na conta do Corinthians, nesses últimos 8 jogos, deve ter até possível alguma derrota, mas o jogo de ontem era aquele que nenhum empate serviria. Só a vitória interessaria, e o Corinthians começou do jeito que se espera, se impondo, jogando bem, abre o placar ali num golaço do Mateuzinho, uma jogada ensaiada, né? Algo que a gente não tem visto muito no Corinthians nos últimos anos, mas a família Dias usou bem a parada da data FIFA para deixar esse time bem e bem treinado. Um golaço do Mateuzinho, o Corinthians abre o placar, um pouco depois já faz o 2-0. Obviamente que a gente corintiano não ia achar que estava super tranquilo, nem combina com o Corinthians, né? Mas não imaginava também que seria do jeito que foi. O Atlético tem a bola, o Corinthians baixa muito, não sei se o intuito era recuar, ou se sentar em cima da vantagem, mas existe um outro time. O Atlético obviamente ia se atirar, ia colocar o Corinthians em dificuldade, colocou, e depois do primeiro gol o Corinthians sentiu demais, também acho que pensando obviamente na tabela, obviamente no jogo do Inter lá na última rodada antes do jogo de ontem, acaba tomando empate, corre até risco, bola ali pererecando na área, de tomar uma virada ainda no primeiro tempo, e daí ali a gente queria logo que acabasse o primeiro tempo para o Ramon poder corrigir, como tem feito. Contra o São Paulo já tinha melhorado mesmo com a menos e perdendo, contra o Botafogo, contra o próprio Inter, e o Corinthians volta bem para o segundo tempo, e daí faz um golaço, o primeiro dele com a camisa do Corinthians. Memphis, uma falta de longe, muito bem batida, aquela saindo do goleiro, pega ainda na trave, e o Corinthians volta à frente do placar, faz 3-2, que dá um pouco de tranquilidade, mas ainda tinha muito jogo. Só que logo depois, um contra-ataque, uma boa roubada do Charles, que entrou bem no lugar do Martinez, que não foi bem ontem, errou muitos passes ali na saída de bola, não gostei. E também a troca, bom falar, do Romero no lugar do Bidon. Uma mudança de esquema, né? O Corinthians sai de 3 volantes para 3 atacantes no intervalo, e como eu disse, volta bem, faz o 3-2, logo depois uma roubada do Charles e um contra-ataque muito bem puxado pelo Yuri. O Corinthians faz o quarto gol ali com um chute do Garro, mais um, né? 9 gols, 8 assistências, faz grande temporada o argentino Garro, para aí sim dar uma tranquilidade para o torcedor corintiano, mas sempre tem um pezinho atrás. O jogo só acaba quando termina, o Atlético tem até uma chance ali com a boa defesa do Hugo, mas aí um pouco mais para frente ali o Yuri faz o quinto gol, um golaço, um passe do Romero achando o Garro por dentro, o Garro que dá um bom passe pro Tales, acelera, Tales voltando de lesão, importante demais isso na data FIFA, né? Alex Santana daqui a pouco já vai voltar, Tales já entrou um pouquinho, dá uma grande assistência, o Yuri já gira
finalizando de esquerda, um golaço, para aí sim garantir os 3 pontos, garantir uma vitória importantíssima, não só por esses 3 pontos que eu citei, mas pela parte mental, pela parte psicológica, para o Campeonato Brasileiro, para domingo uma grande decisão contra o Flamengo na Neoquímica Arena, quinta-feira contra o Racing, para dar confiança para esse time que vem jogando bem. E como eu digo, claro que o resultado é o mais importante nesse momento, mas conforme você vai jogando bem, quanto melhor você jogar, mais perto você vai estar da vitória. E ontem foi assim, o Corinthians jogou bem em grande parte do jogo, por isso venceu. Resultado importantíssimo, e agora é olhar a tabela, olhar a classificação, esperar a rodada acontecer. Ontem o Fluminense acabou ganhando do Flamengo, coisa que eu não contava, mas ainda tem muita coisa para acontecer. O Juventude tem jogo complicado, Criciúma tem jogo complicado, Vitória e Red Bull Bragantino se enfrentam, e o Corinthians pode trazer mais gente para essa briga, que estava muito ali entre Corinthians, Vitória, Fluminense. Acho que nessa rodada, no final, ali no domingo, vai ter mais gente nessa briga, mais gente se preocupando para dividir essa responsabilidade. Queria chamar a atenção para um bom jogo de novo do Mateuzinho, que acho que vai ganhando sua vaga de titular. E para mim, um jogo especial do Carídio. O peruano fez um grande jogo, não se aperta na saída de bola, gosta de virar o corpo e atacar, arrasta muito bem, tem muita força, fez grande jogo ontem, uma grande contratação do Corinthians, que hoje tem um time forte e um elenco forte para brigar, para sair dessa situação quanto antes e quem sabe beliscar as copas. Um abraço, fiel. E não esquece, se você gostou do vídeo, manda para seus amigos, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir. Se você ainda não segue o canal, dá essa moral, inscreve-se, ative o sininho que toda vez que tiver um vídeo aparece para você vir dar uma moral e concordar ou não, mas respeitando a opinião. Então manda aqui nos seus comentários o que você achou do jogo, quem você achou que foi bem, quem você achou que foi mal, pra gente discutir Corinthians. Valeu, um abraço, fiel, bom final de semana, vai Corinthians!